Mateus, capítulo 10, verso 26. Eu estou radiante de felicidade de estar em Foz do Iguaçu, irmão, vocês não têm ideia. Eu só passo nessa cidade para pegar avião, porque em Barracão não tem aeroporto, quem conhece Barracão sabe, não tem nem rodoviária lá. Não tem nada lá. Agora tem, agora está melhorando. E estar aqui ministrando é uma benção. Eu ministrei aqui nessa cidade alguns anos atrás, numa igreja Assembleia de Deus, num bairro Vila A, Vila B, Vila C, alguma coisa assim. E no Paraguai, eu fui num programa de televisão de um pastor, que eu também não consigo me lembrar o nome dele, faz bastante tempo, faz uns, acho que uns 6, 7, 8 anos talvez. Tinha um programa de televisão no Paraguai, ali em Cidade del Este, e ele também tinha uma igreja ali. Ah, não sei o nome, um baixinho. Um baixinho. Eu só me lembro de uma ovelha dele. Qual era o nome da ovelha dele, amor? Jonathan? Jonathan? Ele era despachante de aduaneiro aqui e foi trabalhar em Barracão, numa empresa lá. Aí começou a congregar na nossa igreja, para não ficar sem igreja, mas bem estabelecido que ele era membro da igreja aqui, só estava lá se alimentando. E estreitamos os laços e fizemos amizade e acabei vindo aqui, mas isso há 8 anos atrás. Vamos lá, Mateus capítulo 10, verso 26 diz assim: portanto, não tenham medo deles. Importante você repetir isso comigo, diga: eu não posso ter medo de demônios. Entendeu? Porque o teu medo anula a sua fé. Tem gente que tem medo de barata, tem medo de escuro. Irmãos, medo de sapo, você pode ter medo de escuro? Pode. Pode ter medo de barata? Pode. Eu também tenho. Pode ter medo de sapo? Pode. Você não pode ter medo de demônio. Entendeu? O sapo não vai te respeitar com medo ou sem medo, ele é um animal irracional. Nem a barata, nem o escuro, mas demônio, ele sabe quem tem medo dele, porque o medo anula as barreiras da fé. Então a primeira palavra que Jesus nos ensina em Mateus 10, 26 é: portanto não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês da escuridão, falem à luz do dia, e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O verso 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse texto se refere a nós, amém? Vamos orar? Feche seus olhos um momentinho. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos, Senhor, nesta noite, debaixo da sua graça e da sua soberana permissão, esta aula de batalha espiritual. A tua igreja está ansiosa e carece de ensinamentos que o Senhor pode ministrar através da minha vida e da graça que o Senhor tem colocado em meu ministério. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar, nos ajudar. Pai, eu quero declarar publicamente a minha total dependência do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nada pode acontecer nessa noite, e ninguém vai ser cheio do conhecimento. Então eu te peço, Espírito Santo, visita os nossos corações. O Senhor tem total liberdade no nosso meio. Não respeite as nossas barreiras, não respeite as nossas imposições, Espírito Santo. Nós não somos sujeitos à nossa mentalidade, ao nosso raciocínio. Nós queremos estar sujeitos ao Espírito Santo, e por isso não nos respeite. Venha sobre nós, tome nossas vidas da maneira e da forma como o Senhor quiser. Use-nos para a glória do seu nome e para a edificação do seu reino, e que possamos hoje sair daqui plenos de conhecimento, sabedoria e entendedores do que há oculto no mundo em que vivemos e de como podemos vencer essa batalha, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Alguém me falou certa vez que os satanistas, eles são aqueles camaradas que andam de preto, com cruz de ponta cabeça e com as estrelas de ponta cabeça e tal. E sim e não, mas a maioria dessas pessoas que nós vemos nas ruas, eles são adoradores de demônios, eles são adeptos a filosofias satânicas, mas não são os satanistas em si. Eles são, como diz no Mato Grosso, boi de piranha. Já ouviram essa expressão? Lá no Mato Grosso, quando vai passar uma boiada e tem um rio com piranha, para que eles não sejam atacados os bois que são para venda, eles pegam um boi, né, fraco, doente, talvez velho, e sangram ele com uma faca e colocam lá embaixo no rio. E aí as piranhas sentem o cheiro do sangue e descem todas elas para devorar aquele boi que está lá embaixo. Enquanto isso, eles têm tempo de passar com toda a manada aqui em cima, livres de serem atacados. E é isso que o inferno faz. O inferno tem colocado pessoas aparentes
que nos aparentam que são pessoas que são usados por demônios, ou que, enfim, os que nós pensamos que são satanistas, para que a igreja foque a atenção neles. Mas ocultamente tem passado coisas, até mesmo debaixo dos nossos narizes, que a gente não consegue perceber, porque o mundo invisível, ele é muito mais sutil do que nós pensamos e do que nós percebemos. A gente estava tomando um café gostoso ali com os pastores, e a gente conversou tanta coisa, e não sei se o senhor teve a mesma impressão, parece que eu já estou um mês aqui conversando com o senhor. A gente falou até da Guerra do Paraguai, foi tremendo. O homem não é só pastor não, irmãos, é um historiador. E de fato, se tudo que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua casa, você fizer uma análise espiritual, você vai perceber que muita coisa está acontecendo debaixo do seu nariz, que você não percebe, mas que você vai conseguir entender com um pouquinho mais de conhecimento. Hoje nós vivemos um tempo em que a igreja evangélica no Brasil precisa aprender a lutar contra a alta magia. O problema é que nós criamos igrejas que só sabem lutar contra a baixa magia, não é? Libertadores que são peritos em chutar bacia de macumba. Só que você nunca vai ver 10 centros de umbanda, quimbanda, candomblé, unidos em prol de alguma coisa. Eles nunca vão se unir, porque o propósito deles, o propósito de existência da baixa magia é apenas cultuar entidades, é apenas isso, não é organizacional, não é dominar governos. Você nunca vai ver pais de santo, mães de santo se levantando em passeata ou em comúnio com políticos para dominar uma cidade. Você nunca vai ver isso, porque o objetivo da baixa magia é única, exclusivamente religioso. A área organizacional, governamental do inferno é a alta magia, são os satanistas, que já estão infiltrados no nosso país há muitos anos. Há 20 anos que eu sou convertido, minha família já estava aqui há 50, 60 anos, infiltrando em locais, em governos, e treinando pessoas para servirem ao inferno. Então, nós temos que aprender a lutar contra a alta magia. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, o satanismo já é religião oficial. Já há uma igreja chamada Templo de Satanás, não é? Que é o satantemple.com. Tem um site lá que você pode até ver. Não te aconselho a ver, mas se você quer saber se realmente isso acontece, é público, já é uma religião oficial, já recebe subsídios do governo. Há uma coisa terrível que aconteceu agora. O governo montou uma espécie de licitação para que alguma entidade filosófica pudesse ensinar crianças, pegar crianças mais pobres e dar aula de qualquer coisa, música, pintura e tal. Os presbiterianos não quiseram participar da licitação. Os batistas não quiseram, são as religiões mais fortes, dominantes dos Estados Unidos. A igreja católica não quis. Sabe quem ganhou a licitação? Satan Temple. E hoje, quem é responsável pelo ensino de crianças nos Estados Unidos? O Templo de Satanás, está no site deles. Eles têm subsídio financeiro do governo e tem liberação do governo para pedir dinheiro para ONGs, para sustentar o ensino satânico para crianças na América do Norte. Isso vai acontecer no Brasil, irmãos. É inevitável. É inevitável. O reino do anticristo já está se levantando no nosso país. Lá nos Estados Unidos, o Satan Temple levantou uma oferta, uma doação na internet de pouco mais de $300 mil para construir uma imagem de Bafomé, que é um dos símbolos do satanismo, que simboliza Satanás, de bronze, para colocar do lado da imagem de Abraham Lincoln, na Biblioteca Nacional de Washington. Porque a imagem de Bafomé tem um símbolo, que eu vou mostrar para vocês agora, é o mesmo símbolo que Abraham Lincoln está fazendo na imagem deles, que é um símbolo da maçonaria. E esse símbolo é um símbolo que é muito usado para poder, né, para desenvolver virtude espiritual, poder dentro do satanismo. E eles vão colocar essa estátua lá. No Brasil, há 2 anos atrás, um deputado federal criou uma lei para que se extinguisse a frase "Deus seja louvado" da nota de real. E graças a Deus não conseguiu, não passou no Senado. Mas a emenda de lei que ele queria colocar, que ele propôs, é que se não fosse colocado tirado "Deus seja louvado", fosse colocado várias frases mistas. Por exemplo, você ia pegar uma nota de real, ia estar lá "Deus seja louvado", muito bom. Você ia pegar uma outra nota, ia estar escrito assim: "Não existe Deus". Você ia pegar uma outra nota, ia estar escrito "Exu seja louvado". Por quê? Porque o país é um país plural, misto.
Só que o fato do Brasil ser Estado laico não é um Estado ateu. Significa que o Brasil não apoia nenhuma religião, mas também não significa que precise se extinguir as religiões. E sobre essa premissa não foi tirado o Deus seja louvado das notas de real. Então, queridos, nós lutamos hoje contra poderes que nós nunca sonhamos antes que eles existiam. Nós sempre pensamos na macumba que foi colocada na porta da casa do fulano, no trabalho que foi feito na esquina do ciclano, na macumba que foi jogada não sei aonde. Nós sempre nos preocupamos com isso. Queridos, isso é muito fácil de resolver, isso é simples. Nós temos que nos preocupar com coisas muito maiores. É sobre isso que eu vim falar hoje com vocês. Há alguns textos na palavra de Deus que nos mostram com clareza qual é o propósito do levante da igreja nos últimos dias. O Brasil, alguém fala que o Brasil é celeiro de missões. Eu não acredito nisso, ainda não acredito, porque eu conheço alguns países do mundo, e todos os países que eu vou, onde tem brasileiros operando na obra, eles estão lá para ganhar dinheiro, não estão lá para ganhar almas para Jesus. Na Europa, eu abri muitas igrejas na Europa, para a glória do Senhor Jesus. Abri, por exemplo, em Portugal, igrejas, 3, 4 igrejas para portugueses, e coloquei pastores portugueses, porque eles repudiam pastores brasileiros, porque nós brasileiros fomos lá roubá-los por conta do euro. Então, esse negócio que o Brasil é celeiro de missões é mentira. O Brasil é celeiro de pilantras, irmãos, de ladrões, que estão indo envergonhar o Evangelho de Cristo em todas as nações. Por isso que nós que ainda somos santos, e que prezamos pelo Evangelho de Cristo, precisamos mudar a próxima geração, porque a nossa geração está corrompida. A prova de que a nossa geração está corrompida, vamos fazer uma matemática? O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, confere. O censo de 2010 disse que havia 34 a 36% evangélicos. 2014 teve um censo agora, que não focou na religião, mas já dizia que tinha 41% evangélicos. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, são pelo menos 50% de evangélicos no Brasil. Por quê? Porque que horas que o recenseador vai na casa da pessoa? No horário comercial. Aí imagina, tem uma família de 8 pessoas, 7 já se converteram, são evangélicos. A vozinha de 80 anos ainda é católica, nasceu católica, vai morrer católica. Ela não vai trabalhar, ela fica em casa. Chega o recenseador, bate palma, tudo bom, senhora? Boa tarde, boa tarde. Eu sou do censo. Ah, pois não. Quantos moram na sua casa? 8 pessoas. Religião dos 8? Todos católicos. Porque ela não vai abrir mão disso nunca. Aí entra na estimativa do censo como mais 8 católicos, mas na verdade eram 7 evangélicos. Então isso não regula. Nós somos um país hoje que tem pelo menos, no mínimo, a metade de evangélicos. Se nós temos a metade de evangélicos, nós temos pelo menos 45% de cristãos que professam a fé católica. Então são 95% de cristãos no Brasil. 95% de cristãos no Brasil. Mas é o país mais corrupto, é o país que tem maior índice de homicídios. É o país, não sei se vocês acompanham essas estatísticas nos jornais, é um dos países que estão líder no ranking de homicídios. Os Estados Unidos, cada 10 casos de homicídio, eles resolvem 9. O Brasil, cada 10 casos de homicídio, eles resolvem 0,3. Não consegue resolver 1. Então é o país que mais tem homicídio e menos soluções nisso. É o país que tem maior índice de prostituição ativa. O que é prostituição ativa? Não é a mulher que se prostitui na rua, é um cartel que tem por trás dela que ganha dinheiro com aquela mulher. É um dos que tem maior índice. Nós estamos ganhando da China, nós estamos ganhando da Tailândia. É terrível isso, irmãos. Mas é um país que tem 95% de cristãos. Então onde é que está o erro? O erro está na nossa geração que está corrompida. A igreja está corrompida. Eu não estou falando da igreja aqui, Sementes da Fé, a Unção e Poder lá onde eu pastoreio, a Batista, a Assembleia, não é isso. A igreja que eu digo, somos nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Nós nos vendemos por um prato de lentilhas a qualquer momento, queridos. Eu estava em Salvador, na igreja do pastor Rogério Dantas, um amigo meu, muito querido, e uma família aceitou Jesus. E depois que aceitou Jesus, começou a dar um monte de problemas. O pai ficou surtado e começou a quebrar as coisas em casa. O marido foi embora, começou a bater na mulher, e um monte de problemas. E a irmã veio e falou para mim: pastor, eu acho que eu vou desistir de vir para a igreja, porque antes de eu vir para a igreja não tinha esses problemas. E quantos já ouviram uma história parecida com essa? Estão entendendo o que eu estou falando? E você deve ter passado por uma história como essa, mas você perseverou e continuou na igreja. Mas quantos passaram por uma história como essa e regrediram, retrocederam? Porque nós trocamos o reino por um prato de lentilhas.
Nós trocamos a salvação por uma boa noite de sono. Então, nós temos um problema hoje. E o problema começa dentro da igreja. Nós temos que sarar uma igreja. Temos que preparar um povo. Treinar guerreiros. Treinar guerreiros. Quando você lê o livro de Joel, ele diz, gente, acabou o tempo da colheita, do plantio. Agora é hora de se derreter essa foice e derreter essa podadeira e fazer virar espada e fazer virar lança. E nós pensamos muito nisso. Nós sempre pensamos nisso. O Brasil é um país onde nós somos mestres em louvar, e mestres em semear, e mestres em colher. Nós somos prósperos. Tudo dá certo nessa nação. Mas nós somos péssimos em batalhar. É tempo de derretermos as nossas relhas de arado e as nossas podadeiras. E é tempo de nós forjarmos para nós espadas e lanças. Porque os nossos filhos vão viver numa geração que vai depender do que nós vamos fazer agora. Nós vamos gerar um tempo aceitável. Nós vamos edificar uma cidade habitável para que os nossos filhos habitem numa terra onde não vai mais haver gênero nos documentos, onde o professor não vai perguntar para as crianças se você quer ser, o que você quer ser quando crescer, médico, professor, não, vai perguntar o que você quer ser quando crescer, homem ou mulher, porque não vai mais haver gênero. Isso já está acontecendo agora, porque o reino do anticristo tem se levantado. Queridos, nós precisamos aprender a lutar. Quantos entendem isso? Por isso que essa noite e tantas outras noites que têm acontecido nesse ministério são importantes para o nosso crescimento como povo de Deus. O aprendizado é importante. Não é o caso de vocês, claro, mas eu ministro em algumas igrejas, principalmente no Nordeste brasileiro, onde eles estão acostumados só com o Pentecostes, só com o movimento, que é muito bom. É muito bom. Mas se você for parar para pensar em Josué, quando entrou na terra prometida, eles ficaram 1 ano fazendo festa, mas não saíram do lugar. Jericó ficou 1 ano fechada. E a Bíblia fala que Jericó ficou fechada. Ninguém entrou, ninguém saiu por 1 ano, por causa da festa do povo de Israel. Fazer festa é muito bom, irmãos, mas não domina as cidades, não avança no reino de Deus e não conquista nada. É hora de a gente aprender a lutar. Amém? Você pode dizer amém por isso? 3 textos de cor, de cabeça, que você sabe. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:36. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E João 14:6. O Senhor Jesus dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Nós não podemos esquecer disso, nunca, jamais. O que é o satanismo? Vamos ver se vai funcionar. Se eu ligar, funciona. Aí. Tcharam. Irmãos, esses negocinhos são terríveis, tá? Ainda bem que no céu não vai ter essa tecnologia. No céu a gente vai fazer assim, tipo, aí vai mudar. Tipo Jornada nas Estrelas, não sei, vai ter um holograma. Mas enquanto a gente estiver na terra, depende desses troços aí, às vezes não funciona. Então vamos ficar mais ou menos aqui. Isso aqui é um dos símbolos. Todo mundo vai conseguir ver bem, né? Vocês acham que precisa pagar mais essa fileira de... É independente as fileiras de luz? Nas imagens, nas fotos, talvez precise um pouco mais de escuro. Aí a gente testa se fica melhor ou não, tá bom? É que às vezes você apagar muito, tem crente que fica com medo, entendeu? É verdade, tem uns crentes que dão medo. Eu fui pregar. Vamos testar. Eu fui pregar agora no Rio de Janeiro, esse mês agora. E ainda bem que era um congresso de jovens. E estava o apacentar fazendo louvor, eu ia pregar logo depois. Aí acabou a luz, deu um blackout. E todo mundo, aleluia, glória a Deus. Todo mundo com o celular assim, foi lindo. Aí eu fiquei pensando, se fosse num seminário de batalha espiritual, você acabasse a luz, todo mundo, misericórdia, tá amarrado. Já acha que é o demônio. Então, vê se muda muita coisa. Liga lá, pastor. Melhora, né? Desliga, faz favor. Melhora, não melhora? E tá clarinho, né? Se você sentir medo, pega na mão do irmão que está perto de você, fica de mãozinha dada. Fala, irmão, eu nunca quis dizer isso, mas eu morro de medo. Segura na minha mão. Todos conhecem o livro de Efésios, no capítulo 6, quando diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. Conhece esse texto? Efésios 6. Vocês me perdoem citar muito texto de cabeça, porque eu acho maçante a gente ficar o tempo todo abrindo a Bíblia. Não é? Não que a gente perca tempo, nunca vamos perder tempo a palavra, mas acho mais dinâmico eu ir citando de cabeça. Mas eu vou perguntar se vocês conhecem. Se alguém falar, não, eu conheço, a gente volta e abre a Bíblia. Então se você não conhece, não fala. Procura aí. Efésios 6 fala assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a tua luta não é contra o teu vizinho barulhento.
Tua luta não é contra o teu chefe chato, contra o teu cunhado, contra a tua sogra. Tua luta não é contra eles. Eu tenho uma piada de sogra ótima, mas eu não posso contar porque minha mulher veio hoje, irmãos. Posso contar, amor? Vou contar. A minha sogra é a prova de que Deus é justo e Deus é perfeito. Sabe onde que ela mora? Em Cascavel. Entenderam? Entenderam? É o único lugar em que uma jararaca mora dentro de uma Cascavel. Vai pro Guinness. É o único lugar. Amém. Aleluia. Mas é verdade. Mas sexta-feira eu vou estar lá com ela, então enfim. Eu já me perdi. Eu falo minha sogra, eu fico todo empolgadinho. Eu já me lembro de várias outras piadinhas de sogra. Me esqueci. Efésios 6. Então não é a tua sogra o problema. É o que é invisível. Então o texto de Efésios diz: a nossa luta não é contra carne ou sangue. E sim. E sim não é artigo de escolha. Por exemplo, você não pode lutar contra carne e sangue, mas se quiser, lute contra demônios. Não é isso. A tua luta não é contra carne e sangue, mas você tem que lutar. E sim, estão entendendo? Contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Então, o inferno é dividido em duas partes, basicamente para vocês entenderem: alta magia e baixa magia. Alta magia, alguns dão nomes muito legais: magia científica, blá 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 blá, entendeu? Alta magia e baixa magia fica fácil de entender. Alta magia, principados e potestades, são governos, são os príncipes do inferno e os subpríncipes do inferno. Governam o mundo, governam nações, governam áreas do conhecimento humano. Pronto. Não possuem pessoas, não tem como Satanás incorporar uma pessoa. Mas aí você vai dizer: eu já vi alguém endemoniado dizendo eu sou Satanás. Claro que ele vai dizer. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Agora você acha que o mesmo demônio, Satanás, que caiu do céu, que causou rebelião, Jesus disse para os discípulos: eu vi Satanás cair do céu. O mesmo que tentou Jesus no deserto, o mesmo vai ser aquele que está incorporado naquela irmãzinha na sua igreja. Que honra! Ó Satanás, você está aqui. Como é que era Jesus? Não era. Não é o mesmo demônio. Estão entendendo? Principados e potestades não fazem isso. Abaixo deles vem a baixa magia. Dominadores. Baixa magia. Dominadores são demônios territorialistas. Aqui vocês têm um exemplo tremendo. Foz do Iguaçu é um lugar tremendo, por várias razões. Nós estávamos hoje discutindo isso e queira Deus que nesses 3 dias que nós vamos estar juntos, nós possamos conversar mais sobre Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é tremendo, porque aqui é uma tríplice fronteira. Aqui tem as cataratas, Cachoeira é lugar de energização de cristais. A usina hidrelétrica de Itaipu ter escondido as 7 quedas é um propósito também espiritual. Então tem uma série de coisas aqui em Foz do Iguaçu, e vocês estão no centro disso tudo, gente. Vocês são as peças chaves de Deus para solucionar o problema espiritual dessa cidade. Diga amém. Vocês vão arrebentar, irmãos. Vocês vão arrebentar. Pessoas vão se converter, como um avivamento que houve na Rua Azusa, sem saber o que estão fazendo, pelo simples fato de você viver nessa cidade. Porque a unção que está em você vai despedaçar o jugo de muita gente. E a unção não vai só quebrar o jugo, porque tudo que quebra você cola com uma super bonder, não é assim? A unção vai despedaçar. Nem que Satanás queira colar de novo, não vai conseguir, porque a tua unção é maior. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga amém por isso e glorifica a Deus. Aleluia. Então todo dominador é territorialista. Então vou dar um exemplo. Pombagira, todo mundo já ouviu falar em Pombagira. É um Exu de linha feminina que age na sexualidade. É um demônio dominador. Esses sim incorporam, possuem as pessoas, tá? Zé Pilintra, Pedro Velho, enfim, aqueles nomes todos. Mas na Argentina não tem Pombagira, não tem Exu Tranca-Rua, é outro nome, não é? Lá tem a defunta Correia, lá tem o Gauchito Gil, lá tem o... Agora, vai ter um brasileiro que vai lá fazer culto lá e vai dar o nome dos demônios. Mas na cultura argentina não tem. É uma importação de demônio, mas na cultura argentina não tem. No Paraguai também não tem. São outros dominadores. Nos Estados Unidos, outros dominadores. No Japão, outros dominadores. Vocês entendem isso?
Na Argentina, eu moro na fronteira, Barracão é a fronteira do Brasil com a Argentina. Tem um demônio lá que fica rodeando as casas, as pessoas, apitando. Eu não sei o nome dele. E as pessoas iam para os cultos e andavam assim, daí onde tinha sombra, mato, terreno baldio, eles escutavam aquele barulho, os apitos assim, rodando, corria para lá, corria para cá, como se alguém estivesse brincando com eles, assobiando. Quando eles passavam a fronteira para o Brasil, né, para ir para a igreja, a fronteira é seca lá, você consegue atravessar andando. Aí paravam, os apitos ficavam para o lado de lá, não vinha para o Brasil. Tinha uma garota, irmã de um obreiro da minha igreja, que ficava endemoniada constantemente na casa dela, na Argentina. Ele pegava a irmã endemoniada, com mais 3 agarrando ela no banco de trás do carro, e corria para o Brasil. Quando chegava lá não tinha mais nada. E eu falei para ele: Ángel, não traga a tua irmã para o Brasil mais. Quando ela ficar endemoniada, me ligue, que eu vou lá. Por quê? Porque o corpo passava para o Brasil, mas o demônio era territorialista, ele permanecia na Argentina. Então era necessário que eu fosse até a Argentina. Paulo fez isso, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse: quando eu for ter convosco em Éfeso, eu vou vencer o espírito que está nessa cidade. E ele foi e venceu o espírito lá. Então a pessoa precisa estar naquele território para vencer um demônio territorialista. Por isso é tão importante a ação de obreiros na área de batalha espiritual, de libertação, ir até os locais para poder fazer a batalha acontecer naquele local. Por isso que é importante. E os demônios abaixo dos dominadores, que são denominados em Efésios forças do mal das regiões celestiais, são demônios não nomináveis, eles não têm nomes, mas eles fazem parte das legiões. Legiões são formadas por 6.000 demônios. Alguns pensam que são 2.000 demônios, porque tinham 2.000 porcos em Gadara, mas são 6.000 demônios, porque uma legião era a formação de centúrias e coortes romanas. Centúrias tinham 100 soldados e coortes tinham 60. Então 100 vezes 60 vai dar os 6.000. E aí era o número de demônios, 6.000 demônios. E esses 6.000 demônios não tem nome. Então como é que uma pombagira, o nome de uma lá, Maria Padilha, está lá no centro, incorporada na Mãe de Santo, sexta-feira, 8 horas da noite, e no outro centro, no mesmo horário, tem uma Maria Padilha incorporada? Como é que ela pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se o único, onipresente, onisciente, onipotente, presciente, é o Senhor Deus na sua triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que um demônio pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares? Ele não está. Na verdade, o dominador comanda demônios abaixo dele e vão e incorporam essas pessoas e levam o nome daquele dominador. Então ele vai lá, um demônio que não tem nome, usa o crachá da pombagira, diz: eu sou a pombagira, mas não é ela em espécie, é um demônio abaixo dela, comandado por ela. Então a baixa magia funciona assim. E a alta magia, ela é formada por 4 príncipes do inferno e 8 subpríncipes. Mas como que isso veio à tona para nós? Veio através de um dos grandes problemas de alguém se desviar na história da palavra de Deus, quando o rei Salomão se desviou. Eu gostaria de te convidar agora a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 1. 1 Reis, capítulo 11, verso 1. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Por isso que eu falo, irmãos, que um crente que se desvia é um prejuízo muito grande para o céu. Vocês não têm ideia. É um prejuízo terrível. Está meio na penumbra, conseguem ler assim no escurinho? Vocês são bons de olhos? Diz assim, quem achou? 1 Reis. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Algumas traduções vai estar escrito etéias. O que é isso? Vou explicar para vocês. O rei Salomão casou com mulheres evangélicas, católicas, espíritas, muçulmanas, judias, estão entendendo? Ele teve várias esposas de várias culturas, de várias religiões diferentes. Esse foi o problema. Verso 2: elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a... O que está escrito na sua Bíblia? Desviar-se.
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, como seu pai Davi. Queridos, o verso 7 e 8 são os piores, preste bem atenção. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, ou uma tradução vai dizer Quemos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Agora, preste bem atenção, para você que talvez seja um leitor costumaz da Bíblia, mas que não tenha muita profundidade no que é a história a sociopolítica daquela época, você não vai entender o verso 7 sobre o monte que fica a leste de Jerusalém. Mas quando Deus instituiu a Davi, e Davi fomentou que Salomão construísse o templo a Deus em Jerusalém, ele ficava numa colina alta. Imaginem que esse púlpito é o templo de Jerusalém. Nessa colina em Jerusalém, ele era visto por todos os peregrinos que vinham de todas as regiões. Mas na região leste, era um lugar onde se desembocava a maior porção de pessoas que vinham para aquele caminho. Então o sol nascia e batia sobre o templo, que era recoberto com colunas de ouro e bronze polido, e brilhava, e aquele brilho era o brilho da glória do Senhor, e vinha sobre aquelas pessoas. Salomão, quando se desviou, construiu um templo maior do que o de Jerusalém, na colina leste, ou seja, entre o povo e a glória de Deus, ele levantou um templo para demônios. Então o povo, quando chegava em Jerusalém, não via mais o templo de Salomão, o templo de Deus, eles viam o templo de Quemos e o templo de Moloque. Ele ofuscou a presença de Deus, porque ele se desviou. E com isso, Salomão começou a criar culto para esses demônios. E a Bíblia fala no verso 8, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres. Irmãos, nós lemos que ele teve 1000 mulheres. Então ele construiu 1000 altares para demônios. 1000. E aí muitos maçons que são enganados. Existem muitos cristãos que caem no engano da maçonaria e entram, evangélicos inclusive. Aí fala, não, mas lá na maçonaria tudo está dentro da Bíblia. Irã, Abife, Tubal-Caim, o templo de Salomão, os simbolismos bíblicos. Sim, porque Salomão fundou uma cultura, uma seita, uma religião chamada satanismo, com os livros que ele escreveu, chamado Lemegecton, Heptameron, as chaves de Salomão. Livros estes, os quais eu conto nesse meu livro aqui, Bruxaria. Eu conto sobre esses livros e o que Salomão fez. Livros que ele ensinava a invocar 72 demônios que iriam dominar pessoas ao redor da sua casa. Livros que ele ensinava magia familiar e fundou uma nova religião. Então a alta magia foi iniciada quando Salomão se desviou. E nessa alta magia começaram então os simbolismos. E esse aqui é o primeiro deles, é o hexagrama de Salomão. E aí você está vendo essa imagem e está pensando, mas é uma estrela de Davi. E a primeira coisa que vem à nossa mente é, será que é pecado usar a estrela de Davi? Claro que não. O que não deve ser usado é a estrela de Davi circundada, aquela estrelinha de 6 pontas com o círculo em volta. Aliás, nenhum tipo de estrela com círculo em volta você deve usar, tá? Porque é de 5 pontos, é da alta magia, do satanismo moderno de Anton LaVey. Vou falar sobre ele se der tempo. Eu não perguntei o horário que eu tenho que entregar para o senhor, pastor. Mas fala um horáriozinho assim. Vocês estão acostumados com vigília, né, irmãos? Eu não. Vamos lá. A hora que cansar, alguém levanta a mão e fala, pastor, já deu, cansei. Tá bom? Cansou, irmã? Ah, tá, amém. É que a irmã ia falar assim, continua, não é isso? É verdade, obrigado, irmão. Então, esse símbolo aqui é o hexagrama de Salomão. Ele tem alguns sinais, é o símbolo sagrado do satanismo, é o símbolo do início do satanismo, é o símbolo do satanismo arcaico, antigo. Eu vou ficar de costas, me perdoem, por favor, só para eu poder ficar de frente aqui. Então, lá, conseguem ver o laserzinho, né? Lá tem alguns sinais interessantes. O primeiro deles é que a imagem de Salomão, ela é refletida e torna uma imagem aqui embaixo, que é de um espírito mensageiro. Mas eu já vou falar sobre isso para vocês. O círculo em volta da estrela, que é o símbolo do reinado de Davi, a estrela de 6 pontas, é uma serpente que morde o próprio rabo, chamado de serpente Uruboros. É o símbolo da opressão infinita, nunca acaba, está sempre oprimindo.
A barba dividida em 3 tranças, é muito interessante isso pela cultura. O homem, na cabala judaica, não sei se vocês sabem, mas a numerologia foi criada pelos judeus, ainda antes de serem chamados de judeus, eles eram chamados de hebreus. É o mesmo povo com nomes em épocas diferentes. O primeiro povo antes de Abraão era Habiru. O primeiro idioma falado pelo povo de Deus era o Habiru, que é o hebreu antigo. Aí Deus selecionou Abraão, passaram a ser os hebreus. Depois de nascer Abraão, Isaac e Jacó, aí nasceu os filhos de Jacó, foram os israelitas, porque Jacó teve o nome mudado para Israel. Depois que as tribos se dividiram, né, que Benjamim e Judá ficaram juntos, e as outras 10 tribos se separaram, o povo de Benjamim e Judá começaram a ser chamados de judeus. Depois houve a indexação das 12 tribos de novo, e continuou como judeus. E aí veio então Jesus, e a partir do primeiro século, início do primeiro século, em Antioquia, o povo começou a chamar os discípulos de Jesus de cristãos, porque no grego ão é inho, então eram pequenos cristos, aí começamos a chamar de cristãos. É o mesmo povo. Quando você fala hebreu, judeu, israelita, cristão, é o mesmo povo em épocas diferentes da história. Amém, queridos? Que sirva de instrução e de informação. E a cabala, ela foi criada pelos hebreus como forma de entender os sinais de Deus através dos números, né? Não tinha escrita ainda, o alfabeto como nós conhecemos não existia ainda. Só para vocês entenderem, o alfabeto começou a existir na época do profeta Elias, só para vocês terem uma ideia. Então não existia o alfabeto ainda, então era por base de números, contagens, 4 ossinhos, 5 ossinhos, 2 pedrinhas, era assim que eles falavam, se comunicavam. E todo o símbolo 3 era um símbolo para eles naquela época de algo errado, e o símbolo 2 era o símbolo de algo certo. Então atribuía-se o homem com uma barba dividida em 2 tranças, abençoado, e o homem com uma barba dividida em 3 tranças, amaldiçoado. O homem de 2 tranças, nazireu, separado. Jesus era nazireu, era separado. E Salomão, quando se desviou, teve que passar a usar a barba dividida em 3 tranças, ficou longe dos caminhos do Senhor, porque se tornou um homem amaldiçoado. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que existe o 666, por causa dessa formatação cabalística do número 3 como maldição. Deixa eu tentar. Aí, viva! Quando você vira essa imagem, você consegue ver essa figura horrenda, que é chamado pelo satanismo de espírito mensageiro. Irmãos, vocês repreendem assim, quando alguém fala uma bobeira, vocês repreendem como? Tipo, está amarrado? Como é que é? O que vocês usam? Qual é a frase? Está repreendido? Tem outra? Tem outra? Está amarrado, está queimado, está repreendido, sangue de Jesus tem poder, né? Cada um tem uma frase. Então eu vou falar uma coisa agora aqui, e quando eu terminar de falar, eu quero que vocês repreendam. Fechou? Amém ou não? Porque eu vou dar uma informação, e quando eu terminar da informação, eu quero que você repreenda essa informação, por favor. Vocês sabiam que no inferno, primeiro, vocês sabem quantos demônios existem para cada uma pessoa na terra? Quantos demônios existem enviados contra cada uma pessoa? Quantos existem contra mim, contra você? Sabe quantos existem cada uma? Chuta aí um número. 100? Não, é mais. 200, bem mais do que 200. 1000? Não, 30 bilhões. 30 bilhões de demônios contra cada pessoa na terra. Essa é uma estatística do satanismo, tá? Do satanismo. Charles Finney, um dos grandes evangelistas norte-americanos, teve uma visão, está na biografia dele. Ele viu um homem cheio de demônios. O homem estava possuído por demônios. E na visão dele, ele via como se fossem bilhares de pontas de agulha ou alfinete, uma encostada na outra, ao redor daquele homem. E ele perguntou para o Senhor: o que são essas pontinhas? E o Senhor falou: são os demônios ao redor dele. E era em torno de 30 bilhões. Mas nós não conseguimos imaginar, porque a Terra tem 7 bilhões de habitantes. Então, em questão geográfica, ou, né, é incabível para nós. Mas como no mundo espiritual não existe espaço, então 30 bilhões poderia caber dentro de uma tampinha de Coca-Cola. Não que a Coca-Cola é do diabo, tá, irmãos? Se você pagou, é tua. Alguém falou: você não toma Coca-Cola por quê, pastor? Não tomo porque faz mal, irmãos. É muito sal, muito açúcar, muito gás, muito tudo. Mas aí o irmão falou: posso comprar? Não é do diabo? Eu falei: se você pagar, é teu. Se o diabo quiser, ele que compra, é dele. Então, esses 30 bilhões são muitos demônios. Mas automaticamente, se existe 30 bilhões de demônios, existem 60 bilhões de anjos trabalhando a favor de cada um de nós. Ou seja, amém, né?
E cada um anjo é muito mais forte que um demônio, porque diz na palavra de Deus no Velho Testamento que um anjo só venceu 128 mil filisteus. Ou seja, caramba, né? Muita força. Tem um obreiro meu, Daniel, meu tecladista, foi fazer uma oração por mim esses dias atrás. Eu fui viajar de novo. Ele foi fazer uma oração e ele orou bem assim: Senhor, daqui até Foz do Iguaçu, eu fui pegar o avião aqui, coloca um anjo a cada 1 quilômetro na estrada, protegendo o pastor e o carro dele. Aí ele terminou de orar, eu fui muito agradecido. Falei: Dani, obrigado pela oração, posso só completar? Ele falou: pode. Senhor, coloca um anjo a cada 1 milímetro na estrada, porque de 1 em 1 quilômetro pode acontecer muita coisa. Eu tenho muito anjo, não vai gastar. É que tem gente que é tão mão de vaca na vida real, que é mão de vaca no mundo espiritual também, irmãos. Os caras são uma munheca de samambaia. Sabe aquela samambaia que tem aquela mãozinha assim, que faz assim no final? Todo galho de samambaia tem uma munhequinha. Falei: gasta os teus anjos, Dani, pelo amor de Deus. Depois, quando eu pegar o avião, eu te mando uma mensagem, você faz assim, ó, eu não sei assoviar, recolhe os anjos de volta, os anjos vão voltar. Enfim, mas desses 30 bilhões de demônios, toda pessoa que nasce na terra, um demônio, fica espionando, é um demônio espião. E esse demônio se chama mensageiro. É o demônio que os satanistas desenvolvem, tá? No meu livro, esse aqui eu falo sobre os Stinotes, que era um mensageiro que eu tinha. E como que ele agia, irmãos, era incrível. É como se fosse uma pessoa. O Stinotes me fez odiar minha mãe, eu ganhei minha mãe para Jesus antes dela morrer, tá, irmãos? Mas eu cheguei ao ponto de bater na minha mãe, por causa desse demônio. Ele se tornou a pessoa mais importante para mim, o meu melhor amigo. Ele me ensinava tudo. Antes de eu virar uma esquina, ele ia até a esquina e me dizia quem estava vindo, para vocês terem uma ideia. Bom, enfim. E aí eu falo sobre isso nesse livro aqui, interessante vocês saberem, para vocês saberem como lutar. E toda pessoa que nasce na terra, o inferno envia um desses demônios para vigiar aquela pessoa. Então, eu vou falar a frase agora, vocês vão repreender, por favor. Quando todo mundo, crente, ímpio, não importa, nasceu, o inferno dá de presente um demônio para ele. Repreenda. Tá fraco demais, irmãos. Eu estou mal acostumado com o Nordeste. Se eu falasse isso na Bahia, eles iam falar assim: tinha irmã que já botava a cadeira aqui nas costas e ia correndo dentro da igreja. Lá é complicado o negócio. Se a Venícia estivesse aqui, ia ser assim, né? A Venícia, ela é fogo puro. Fui dar um treinamento de obreiros lá na igreja do pastor Jairinho, da pastora Cassiane em Alphaville. A Venícia estava pregando no horário anterior que o meu, ficou me vendo lá ministrar. Ela é muito querida. E ela é fogo puro. Qualquer coisa que eu falava, ela lá de trás, ela gritava: é isso mesmo, Jeová! Eu falava: missionária Venícia está na casa. Aleluia. Mas é verdade, irmãos. E aí, você vai entender uma coisa que acontece que muita gente não tem explicação. Quando a criança nasce, esse demônio ele fica espionando essa criança. Ele tem uma propriedade especial. Ele pode ver o mundo físico. Os demais demônios dominadores não podem ver o mundo físico. É por isso que eles precisam incorporar em pessoas. Então, se tiver um demônio aí, sei lá, por algum lugar aí, ele vai olhar pela parede, vai ver que aqui dentro tem uma reunião de pessoas, porque eles vão ver o nosso corpo espiritual, mas não vão saber a cor da minha camisa, nem a cor da sua blusinha. Estão entendendo? Eles não conseguem enxergar isso. Para eles enxergarem, eles precisam incorporar num animal ou numa pessoa. Em escala de sensibilidade no reino animal, os cavalos são os animais mais sensíveis para isso. Em segundo lugar, os gatos. Em terceiro lugar, algumas classes de pássaros e cachorros. São os animais mais sensíveis, tá? E esse demônio, ele fica acompanhando essa pessoa a vida inteira, mesmo que ele seja crente. E aí, há uma questão de entendimento. Porque eu já vi gente orando assim: Senhor, coloque anjos cercando 8 quilômetros ao redor da igreja. É uma boa oração, mas no mundo espiritual não existe 8 quilômetros. Por quê? Só existe 1 metro, porque a luz viaja no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. E a primeira fração dessa velocidade dá exatamente 1 metro. Então assim se criou o sistema métrico. Mas só existe metragem porque existe luz. No mundo espiritual não existe luz. Então automaticamente não existe metragem. Não tem como eu dizer que eu estou a 10 quilômetros de alguém no mundo espiritual, porque eu posso estar colado a menos de 1 milímetro. Estão entendendo o que eu estou falando? Então a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, não é isso? E o demônio, o diabo, ele fica como um leão ao nosso derredor. Então entre nós e um demônio tem um anjo. Então você fique tranquilo. Por mais que o inferno liberou um demônio para te seguir, te espionar, entre você e ele existe um anjo do Senhor que fica ao nosso redor.
Mas isso não significa que o anjo está a 10 metros e o demônio a 30 metros. Podem estar a 1 milímetro. Porque no mundo espiritual não há distância. Quantos entenderam isso? Como também não há ontem, nem hoje, nem amanhã. Porque nós só temos dia por causa do movimento de rotação e translação da Terra. Manhã, tarde e noite. A Terra gira em torno do próprio eixo em 24 horas. Gira em torno do Sol em 365 dias e mais alguma coisinha. Não é? Então nós sabemos meses, anos, estações, dias. No mundo espiritual não tem Terra, não tem Sol, não tem Lua. Então automaticamente não tem manhã, tarde e noite. Não tem ontem, hoje e amanhã. Se chama eternidade. Estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que quando a pessoa está no mundo espiritual, ele está vagando numa eternidade. Por isso que Moisés pôde aparecer no monte da transfiguração com Jesus, porque ele estava vagando na eternidade, ele estava em espírito. Não foi o corpo de Moisés que apareceu lá, foi uma aparição, ele e Elias. Enfim, mas isso é matéria para um outro assunto. Então esses demônios mensageiros, eles passam a espionar a vida da pessoa desde o dia que ela nasce. Aí a criança aprende a andar, o demônio vê como ela aprendeu a andar e aprende junto. A criança aprende a falar, vai repreendendo mesmo, irmã, é assim mesmo. Essa veio lá de Salvador, ela mora na Bahia. A criança aprende a falar a primeira palavrinha, o demônio aprende a falar também. Estão entendendo? Quando você aprendeu a escrever, você não começou a escrever em tudo quanto é papel na sua casa? Quando você fez a tua assinatura, quem tem uma assinatura, uma rubrica? Eu acho feio falar rubrica, a gente fala rúbrica, né? Mas é rubrica. Quem tem uma rubrica, aquela assinatura riscada, rabiscada? Quem tem? Quando você fez a sua assinatura assim, você não fez ela tipo 1 milhão de vezes em tudo que você viu pela frente? Você ia numa livraria comprar uma caneta, tem aquelas folhas de teste, o que você fazia? Testava a sua assinatura. O demônio aprendeu a assinar como você, ele sabe assinar exatamente como você. A sua caligrafia ele sabe. O seu tom de voz, seu timbre de voz ele sabe. A sua personalidade ele copiou. Até a imagem ele copiou. E é por isso que tem pessoas que morrem. E a palavra de Deus diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 10, que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Porque quem morre, a memória jaz no esquecimento. Mas como é que tem pessoas que morrem, e aí morre lá o avô, aí passa a família enlutada 2, 3 dias, de repente o tio vai tomar água de noite em casa, e quando acende a luz da cozinha, ele vê o pai dele, né, que seria o nosso avô, morto ali na cozinha. Ele tem um susto, ele vê o vô morto, e o vô morto fala, não, eu só vim dizer que eu estou num lugar de paz, e ele desaparece. Quantos já ouviram uma história parecida com essa? Levante a mão para eu ver. De aparição de mortos. Aí eu te pergunto, como é que o morto pode voltar se a Bíblia Sagrada proíbe isso de voltar? É porque não é ele que apareceu, é o demônio mensageiro que apareceu, dizendo que era o morto. Porque ele roubou a personalidade, a imagem, o tom de voz, o timbre da voz, o jeito de sentar, o jeito de falar. O demônio roubou, ele espionou a vida inteira. E quando a pessoa morre sem quebrar esse direito que ele tem, a aparição que vai ter não é o seu parente querido que faleceu, querido. É um demônio que está roubando a imagem dele para te enganar, para te iludir. Isso é muito pior do que você imagina. Começou a se criar psicografia, médiuns que incorporam pessoas mortas, supostamente espíritos de mortos, e escrevem livros. Até aí não tem problema nenhum, porque né, mentira é mentira, mas cartas para parentes enlutados, e assinam. E a caligrafia é tão perfeita, a assinatura é tão perfeita, que um perito da Caixa Econômica Federal atesta a veracidade daquela assinatura, porque o demônio aprendeu a assinar junto com a pessoa. Hoje já é válido, se um médium tiver fé pública, e ele, num caso de um crime, se tiver algum advogado aqui, me ajude por favor, ou um juiz, enfim, no caso de um crime de assassinato, se o morto incorporar num médium juramentado de fé pública, escrever uma confissão de próprio punho e assinar, psicografado, e for comprovado que aquela assinatura, aquela letra é do morto, aquilo ali serve como prova de acusação. Aí eu pergunto para vocês, qual é o risco que nós corremos de daqui a pouco começar a gente morrer e os demônios começar a dizer que foi você que matou e assinar a acusação? Você entendeu? Mas eu posso te dar um alívio? Não, você não corre risco nenhum. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz que você pisará serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Nada, absolutamente nada vos causará dano. O diabo pode até tentar, queridos, pode até tentar, mas não vai te causar dano.
Enfim, olha o perigo que é esse demônio mensageiro. Eu falo bastante sobre demônio mensageiro nesse meu livro aqui, tá bom? Eu trouxe alguns exemplares, tá finalzinho. Esse é da primeira edição ainda. Então, se você puder, leve esse livro que vai ser uma bênção na sua vida. O demônio mensageiro é esse aqui de Salomão. Vamos adiantar. Tem muita coisa para falar, meu Deus. Aí, vamos adiantar. Aqui nós temos uma exemplificação como funciona o 666 dentro do satanismo. Essa é a minha data de nascimento, estão vendo? Já estão fazendo a conta, né? 6 de janeiro de 76. Como no satanismo acredita-se ainda na cabala antiga, hebraica, são números cabalísticos, que tem que ser 3 algarismos, não se pode usar os 4 algarismos. Então, faz aquela pequena subtração dos números do meio, e aí se encontra o número 666. Mas não significa que se você pegar a tua data de nascimento agora, fizer uma conta e der isso aqui, ou se você pegar o teu nome, fizer uma conta, traduzir números letras por números, que você foi destinado a ser satanista. Não é isso. É que toda pessoa que nasce dentro de uma tradição, ele precisa ter esse vínculo de legalidade. O satanismo é dividido em 3 áreas, que é irmandades, organizações e tradições. As irmandades promovem o culto. Eu falei sobre a maçonaria, o rosacrucianismo, o templo de Ísis e tantos outros. As organizações são grupos específicos de sustento. Eles promovem sequestro de pessoas, são os angariadores. Irmãos, vou fazer propaganda. Nesse livro aqui eu falo sobre os angariadores que sequestram crianças, tá? É muito sério isso, muito importante você saber. Sobre casas de angariadores que criam mulheres que são sacrificiais, só servem para reproduzir sexualmente. E rituais. E nascem as crianças, nunca nascem em hospitais, são médicos que são envolvidos com organizações, e as crianças são nascidas e criadas para serem sacrificadas. Isso existe no Brasil aos montes, tá? Eu explico como elas são alimentadas, que forma que as mães aprendem a furar um pouquinho o bico do seio, para a criança desde pequena tomar o leite com gotinhas de sangue, e não ter aversão ao gosto do sangue. Aí quando ela desmama, eles começam a dar mingau de aveia com sangue, para a criança ir se alimentando, que o sangue mantém aquela vida pura para o satanismo e um portal aberto para a entrada de demônios, o tempo todo, até o dia que ela é sacrificada. Então é muito sério isso, e eu conto essas coisas, explico para a igreja como funciona. Então, todo satanista tem que passar por essa matemática. Agora existem algumas outras coisas interessantes. Existe a cabala de Pitágoras, que traduz letras por números. Então ele coloca os valores, né? O A igual a 1, o B igual a 2, o C igual a 3, o D igual a... Entendeu? Até o 9. Aí volta as outras letras e começa de novo e cria um diagrama, chamado diagrama cabalístico de Pitágoras. E o 6, ele vai dar exatamente as letras F, O e na letra X. Seria a palavra fox, raposa em inglês. Mas você percebe, entre outras canções, como a da Xuxa, gravei um XXX no seu coração. A palavra XXX na cabala de Pitágoras vai dar, gravei um 666 no seu coração. Então são sinais cabalísticos. Eu não sou contra religião nenhuma, por favor, me entendam isso. Não é? Sou a favor do reino de Deus e de qualquer um que queira estar alinhado com o reino de Deus. Mas uma coisa muito interessante é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Todo Papa, desde Inocêncio I, eles começaram a usar no chapeuzinho deles que tem na cabeça, chamado Solidel, uma frase em latim que é Vicarius Filii Dei, ou verdadeiramente Filho de Deus. E se nós, todo Papa é o bispo de Roma, se nós traduzirmos as letras latinas por algarismos romanos e fizermos a continha básica, olha o tamanho da coincidência. O V é 5, o I é 1, o C é 100, o A não é nada, o R não é nada, o I é 1, o U é 5, que seria o V no caso, né? Porque no latim não é U, é V aqui. O S não é nada, enfim, vai dar exatamente 666. Aí eu pergunto para vocês, coincidência? Tem que manter uma forma de o portal estar aberto, para que aquela pessoa seja responsável em trazer do mundo espiritual alguma coisa do inferno para o mundo físico. Terrível isso, né? Vamos lá, vamos mudar para a próxima. Eu vou ter que ficar aqui, irmãos. Vocês não se importam não, né? Queridos, são 9h30. Tá dando para aguentar? Vai mais um pouquinho? Pode ser? Tá bom? Vamos lá então. Aqui eu vou explicar para vocês rapidamente, em breves palavras, como foi que o mundo foi criado. Irmãos, eu preguei agora, questão de pouco mais de um mês, em Salvador, na Bahia, e
Tive um problema com um irmão que ficou louco no meio do culto, surtou porque eu falei para ele que o inferno não era embaixo da terra. Irmãos, a gente sabe, a gente tem conhecimento técnico das coisas até encontrar um conhecimento superior. Essa é a lei do aprendizado. Quando você conhece algo sobre alguma coisa, você aprende algo melhor, você abandona o teu primeiro aprendizado e vai para o próximo. Então, se você aprendeu a vida inteira que o inferno é embaixo da terra, não se escandalize agora, tá bom? Porque se são espíritos que vão para o inferno, e a terra é formada de pedra, magma pastoso, terra, os espíritos passariam pela terra e fugiriam. O inferno não é um lugar físico. Vou explicar para vocês onde é que é o inferno. A primeira criação de Deus foi o mundo espiritual. Isso você vai encontrar em Ezequiel, no capítulo 1 até o capítulo 11, como Deus criou o mundo espiritual, principados, potestades, eram ainda anjos, não eram demônios, porque não haviam caído. Tinha arcanjos, serafins, querubins, tronos, domínios e uma gama tremenda de anjos. E ali nós vamos ver a criação de Deus espiritual. Nessa criação, nós começamos a ver lá no capítulo 28 de Ezequiel, que um querubim, ele se rebelou, tá? E aí muita gente fala, foi Lúcifer quem caiu do céu. Quantos já ouviram falar isso? Até por informação errada, né? Lúcifer caiu do céu. Mas quem caiu do céu foi Satanás, não foi Lúcifer. Por quê? Porque cada demônio, ele tem um nome dado pela circunstância. Eles não vieram com nomes, eles não ganharam nomes autonomamente, eles tiveram que receber o nome por circunstância. E Satanás tem esse nome por vir de um verbo em latim, sitna, que é adversidade, por isso que o nome de Satanás é adversário. Ele foi o que caiu do céu, mas na tradução da Bíblia acabaram traduzindo como Lúcifer. Vou explicar para vocês. Tem algum professor de português? Ou línguas, inglês, espanhol? Algum professor? Só para me ajudar nessa hora? Então vai eu mesmo. Aqui não tem outro, vai eu. É o que temos para hoje, eu. Existe um negócio chamado transliteração, dentro da linguística. O que é transliteração? É quando uma palavra existe no idioma, ela só tem que ser transliterada, ela não precisa ser criada uma nova palavra. A criação de novas palavras se chama neologia. É chato, né? Mas você vai entender. Jesus Cristo, qual é o nome de Jesus Cristo no hebraico? Quem sabe? Vocês sabem, vocês falam direto. Yeshua HaMashiach, não é isso? Yeshua HaMashiach. Você bota um R no final. H no hebraico é R. Então, existia Yeshua, é o nome próprio, não se muda. Então veio para o grego como Jesus. Vocês percebem que é parecido? Yeshua e Jesus. Não é parecido? Yeshua e Jesus. Veio para o latim como Jesus. Yeshua, Jesus, Jesus. Veio para o português como Jesus, porque do latim é I, no português é J. Então, Yeshua, Jesus, Jesus, Jesus. Não é parecido? Porque é nome próprio, não muda. Carlo é Carlo, aqui no Japão, na Conchinchina, é Carlo, está entendendo? Agora, Ramashia não é sobrenome, é posição, o ungido. E aí no grego tinha a palavra ungido em grego, que é crisma. Então não precisava transliterar Mashiach, só colocava a palavra do idioma relativa àquilo que ele significa. Então, Yeshua HaMashiach se tornou Jesus Christos, porque já tem a palavra ungido em grego, que é crisma, Christos ou ungido. Aí veio para o português, deveria ser Jesus ou ungido, mas veio Jesus Cristo, transliteraram, virou nome e sobrenome, mas não está errado, pode falar Jesus Cristo, não tem problema. Criamos uma neologia. Isso é transliteração idiomática, entenderam mais ou menos? Quando traduziu-se a Bíblia, o escrito do Velho Testamento, de Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim, que a estrela da manhã, como caístes, ó estrela da manhã, ou estrela da alva. Estrela da manhã, em hebraico. Quando foi traduzido o Velho Testamento para o latim, chamado de Bíblia Vulgata, traduziu estrela da manhã por aquele que tem luz. No latim, lux sifer. Lux, luz. Sifer, portar, ter. E aí deram o nome de Lúcifer. Mas aquele anjo que se referia a Isaías 14, 12, é Satanás. Só houve erro de transliteração. Quantos conseguiram entender? É pesado. Pô, terça-feira, 9h30 da noite, escutar aula de linguística é terrível, né, irmãos? Diga glória a Deus por isso. Dá uma salva de palmas, acorda aí em nome de Jesus. Você deve estar pensando,
acabou meu ano letivo essa semana e vem esse cara me dar aula de português aqui, de transliteração. Terrível, mas amém. É para vocês entenderem. Para quando alguém falar o nome de Jesus, fala nada disso, isso aí é transliteração. Tá? Talvez você não saiba explicar na hora, mas você já sabe o que é. Tá? Então, o mundo espiritual foi criado, e lá em Ezequiel 28, Satanás começou a criar um comércio. O que é comércio? Talvez você que tem uma lojinha, o teu comércio você tem um produto, você vende, alguém te paga, você dá o produto, você ganha o lucro, tira o investimento. Mas isso não é comércio no passado, não existia sistema monetário, então o comércio era a base de troca. O que eu tenho de bom para te oferecer, você me troca por algo de bom que você tem. Eu dou uma galinha, você me dá o leite, enfim. Mas no mundo espiritual não havia galinha nem leite, então o que era o comércio? Era posicionamento. Satanás foi ungido, ele não era Satanás ainda. Alguns escritos judaicos dizem que ele se chamava Satanael, que era o guardião do Monte Santo. Ele estava numa posição como qualquer outro querubim. Eles tinham 4 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam. Eles não andavam livremente, eles andavam somente em linha reta, para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Eles tinham 4 faces de novilho, de águia, de leão, e uma face que o texto diz que é de homem, mas o homem não havia sido criado, então era uma face angelical. Nós é que herdamos a face dos anjos, e não os anjos herdaram a nossa face. E aí agora o namoradinho olha para a namoradinha e fala: eu sabia que você tinha uma carinha de anjo, porque nós herdamos a face dos anjos. Os homens não tinham sido criados, então é impossível que eles tivessem a face de homem. E Deus pegou um daqueles qualquer e ungiu, e a unção dele o transformou. E aí Ezequiel 28 diz que ele foi adornado por pedras preciosas, ônix, carbúnculo, diamante, berilo, topázio, enfim. Foi feito uma capa, um manto de ouro, e ele começou a andar livremente entre o brilho das pedras afogueadas. E o lugar das pedras afogueadas era o lugar onde estava acima do trono de Deus, onde os serafins estavam, porque a palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa em fogo. Então o querubim que estava abaixo dos serafins foi colocado num lugar de honra, e ele começou a se achar digno de muita honra. Esse foi o comércio. Ele começou a intentar ter um trono acima do trono de Deus. Esse foi o erro de Satanás. E aí ele foi lançado por terra. Por isso que eu falei que você tem 30 bilhões de demônios para cada pessoa, há 60 bilhões de anjos, porque 33% dos anjos do céu caíram. Satanás caiu e arrastou, como diz em Apocalipse, a serpente, o antigo dragão, com sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu. E aí então formou a segunda parte da criação, que é o mundo das trevas ou inférios. Eu posso subir no altar um pouquinho? Então imaginem comigo aqui. Aqui é o trono de Deus, amém? Abaixo do trono de Deus é algo inferior, que foi traduzido no latim por inférios. Inférios é inferior no latim. A palavra inférios veio para a nossa cultura como inferno. Então quando as pessoas pensavam: o camarada foi para o inferno, automaticamente é uma ligação linguística de inferno é inférios, abaixo. Por isso que os gregos acreditavam que o inferno era embaixo da terra. E aí, pensando que era embaixo da terra, eles não enterravam ninguém, porque eles supunham que se enterrasse alguém, estaria enviando aquele corpo para o... O que eles faziam? Eles cremavam, porque daí a fumaça subia e ia para o... Terrível isso, né? Depois disso, Deus precisou... Eu pensei numa coisinha aqui, mas o Espírito Santo me disse: não fala, tá bom, não vou falar. Depois disso, o Senhor precisou criar o mundo como nós conhecemos hoje. A criação, a imagem e semelhança dele, o ser humano. Então ele começou a criar o mundo material, o reino físico, o reino mineral. Lembramos do primeiro capítulo, do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. É a terra espiritual. Sem forma e vazia, é algo inexistente fisicamente. E havia trevas sobre a face do abismo. Abismo, na Bíblia, é a linguagem para o inferno, inférios. E as trevas, os demônios. É essa parte aqui. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava aqui, guardando. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aí eu pergunto para vocês: que luz era essa? Se a luz que nós conhecemos só foi criada no 4º dia, que é o sol e a lua, a refração da luz solar pela lua, os 2 grandes luminares. Que luz foi essa criada antes? Jesus. Para que o mundo fosse criado e para que houvesse um trânsito
de pessoas salvas no mundo físico, material, até o reino espiritual, eles precisariam passar por uma barreira no mundo espiritual chamada de inférios. Efésios capítulo 6 diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. O apóstolo Paulo disse: eu conheço um homem que foi arrebatado até o céu dos céus, ou o terceiro céu. O primeiro céu é o céu visível que nós vemos, o segundo céu é o inferno, e o terceiro céu é o trono de Deus. Jesus, quando morreu, ele desceu às regiões inferiores, venceu a morte e o inferno e subiu para ser glorificado, sentando à direita do Pai. Só que Jesus não era como nós, ele estava 100% homem, mas 100% Deus. Então ele tinha corpo e alma, mas o Espírito dele se chama Espírito Santo. Jesus não veio na trindade humana, Jesus veio na triunidade divina. Então quando ele estava aqui na terra, foi pregado na cruz e suspirou, o corpo se desfez, a alma sumiu, mas o espírito dele estava aqui. Então ele desceu às regiões inferiores, venceu a morte e o inferno e triunfou na cruz do Calvário. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Quando nós lemos João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele se refere. O haja luz de Deus em Gênesis gerou uma passagem: haja luz, pã. O que é luz nas trevas? É um caminho no meio das trevas. Se nós apagássemos todas as luzes dessa igreja e colocássemos lá em cima um canhão de luz, aqueles direcionais, esses que vocês veem em show, vocês já viram? Que fica um cantor ali e fica só uma luzinha seguindo eles. Você nunca foi em show? Já assistiu o filme do Batman? Aquele que o comissário Gordon joga no céu. Aquilo ali, irmãos, é aquele lá do comissário Gordon, só que não tem o símbolo do Batman, tem uma cruz, diga amém. Esse é o caminho. No meio das trevas, um jato de luz, não é um jato, tem outro nome para isso. Jato, jarro, não. Foco, obrigado. Quem falou foco? Quem falou foco? Deus te abençoe, irmão, obrigado. Um foco de luz, entendeu? Um raio de luz, ele é uma estrada no meio das trevas. Entenderam o que eu estou falando? Tudo está escuro. Você cria aquele foco de luz, aquele raio de luz bem potente, ele se torna uma estrada no meio da luz, no meio das trevas. Foi isso que Jesus fez. O haja luz foi criar uma estrada dos céus até a terra, no meio do inferno. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. O haja luz. Eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. O que é vem? Ele estava lá em cima, mas ele estava falando aqui embaixo. A boca de Jesus, fisicamente, estava falando aqui embaixo, mas o Espírito de Jesus estava aqui em cima, e ele estava falando sobre uma verdade espiritual. Ele estava dizendo: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso que as pessoas morrem sem Jesus e sobem. Todos vão para o céu, pastor Carlos. Todos vão para o céu. Que céu que eles vão? Para esse aqui, ó. Porque eles morrem e sobem para o céu e puf no inferno, puf no inferno, puf no inferno, puf no inferno, puf no inferno. Aí se algum deles for esperto, querer fugir aqui pelo ladinho, o diabo vem e faz. Mas só vai subir para o céu aqueles que subirem pelo único e vivo caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ei! Aleluia! Amém! Glória a Deus. Vamos para frente. Olha aí, ó. Aqui vou mostrar 4 imagens que são pictogramas dos 4 príncipes do inferno. Essa imagem aqui, que é conhecido por algumas religiões pagãs como Bafomé, é o simbolismo de Satanás. E é essa imagem, com essa posição, que eles estão fazendo de bronze para colocar na Biblioteca Nacional em Washington. E se vocês pesquisarem no Google, eu deveria ter feito isso. Fran, anota para mim, amor, para eu pegar a imagem de George Washington na Biblioteca Nacional e colocar uma do lado da outra. Vai ser legal. A imagem de George Washington lá, ele está bem assim, ó. Deus me perdoe. Bem assim, ó. A imagem dele. E o diabo está na mesma imagem. Então eles querem colocar essa imagem do lado da imagem de George Washington, para dizer que o Washington e ele são um só. Estão entendendo? Porque foi formado, aquela cidade, a capital dos Estados Unidos, foi formada em cima de símbolos maçons e rituais satânicos. A segunda imagem do segundo príncipe do inferno, que é aqui, Lúcifer. Depois vem Belial e depois vem Leviatã. E é sobre esse aqui que eu quero falar. Os 4 príncipes do inferno, eles agiram em eras diferentes. Primeiro foi Lúcifer, agiu da saída do Éden até o exílio babilônico.
depois veio Belial, do exílio babilônico até a primeira era cristã, depois veio Satanás, da época de Cristo até o ano 2000 alguma coisa, e agora entrou a era de Leviatã. Então o quarto príncipe já está comandando o inferno, já estamos na última era. Talvez, não sei quantos anos vão durar ainda, não sou um profeta do Apocalipse, eu não sou adventista, enfim, mas nós estamos nos últimos tempos. Talvez dure 1 ano, 2, talvez dure 2000 anos, eu não sei, mas é fato que nós estamos na última era da espiritualidade humana. Então nós temos que estar realmente muito atentos. A volta de Jesus, ela é iminente. E Leviatã, que é descrito muito em Jó, no capítulo 41, como um monstro, ele tem algumas peculiaridades interessantes. As pessoas chamavam os cristãos de cristãos porque eles eram parecidos com Cristo. E hoje o demônio tenta fazer as pessoas parecerem com eles, com os demônios. Eu conto nesse meu livro aqui que a figura de Satanás, quando ele se apresentava fisicamente, eu já vi 2 ou 3 vezes a figura de Satanás fisicamente. Ele era comum como qualquer pessoa, um homem bonito, bem aparentado, mas todo o olho dele negro. Então não tinha essa parte branca e a bolinha verde, ou sei lá, era todo preto. E hoje eu vejo na internet alguns jovens que eles tingem o olho, eles chamam de tatuagem no olho, enfim, tingem o olho de negro inteiro. E talvez muitos deles nem sabem o porquê estão fazendo aquilo, acham que é moda e tal, mas eles estão se aparentando como o demônio é. Leviatã, no livro de Jó, no capítulo 41, fala que ele solta fumaça pela boca e pelo nariz, e o seu hálito acende carvões. E isso é a ação do fumo. A pessoa que fuma, o hálito dela acende carvões e ela solta fumaça pela boca e pelo nariz. Então a pessoa não sabe, ela não sabe que ela está fazendo isso para glorificar Leviatã, para honrar. Ela não sabe. Eu não estou dizendo aqui que o fumante faz isso porque o demônio, porque ele adora o demônio. Não é isso. É o que eu falei, é um vício social que ele precisa abandonar, não é? Por várias razões, não só espirituais, mas próprias razões de saúde. Mas, sem ele saber, ele está demarcando território. Então ele vai demarcando território, aonde ele vai fumar. Eu estava agora, esses dias atrás, em algum estado que eu não me lembro onde que era, acho que foi no Rio de Janeiro, São João da Barra, algum lugar assim. E aí, falando sobre isso, eu mostrei esse óleo em spray, e um rapaz comprou esse óleo em spray, e ele falou o seguinte, que ele foi na loja da mãe dele, uma loja de materiais de construção, e eu dei a dica para ele, falei, você quer ter uma experiência? Unja a porta da loja e fique parado 10 minutos esperando para você ver o que vai acontecer. Por quê? Eu falei, porque o inferno vai mandar alguém para tentar anular a tua consagração. Sério? Vai parar alguém ali, vai fumar na porta da tua loja, não vai entrar e vai sair dali. Ele comprou óleo meio que na curiosidade, e ele ungiu, e aí ele ficou, deu 5 minutinhos, parou um camarada, e a loja deles é numa subida, então tem que subir um vão de escada para chegar na porta, não é tão acessível, não é frente de rua. O rapaz subiu, ficou na porta da loja, fumando, olhando para os lados. Aí ele disse que o cara encostava numa parte da porta, assim, fumava, encostava na outra parte, fumava, terminou de fumar o cigarro, desceu e foi embora, ele não entrou na loja. No outro culto ele veio arrepiado, falou, pastor, aconteceu como o senhor disse. Por quê? Revelação? Não foi nada disso. Experiência de batalha espiritual. Tudo que você faz no mundo espiritual, o inferno quer anular. Da mesma forma que tudo que o inferno faz, você tem que anular. Vocês estão entendendo? Martin Luther King disse uma coisa tremenda. Ele falou que o que assustava ele não eram os ímpios se pronunciando, eram os crentes se calando. Quando ele viu que os ímpios estavam se pronunciando, ele falou, isso não me assusta, é papel do inferno fazer isso. O que me assusta é a igreja se calar. E isso é uma verdade. Não me assusta macumbeiro fazer macumba, irmãos, é o papel deles. Eu estava lá no Mato Grosso, em Minas Gerais, pregando um congresso de batalha espiritual. Saí do congresso, no primeiro dia fui para o hotel, já estava de pijama, já bateram na porta do quarto do hotel. Aí dá um medão, né? Tipo, 00:30, você pensa, ai meu Deus, o que será que é? Aí eu abri a porta, o pastor com um zoião desse tamanho, desesperado. Falei, o que aconteceu, pastor? Rapaz, a irmã líder da intercessão, que foi quem organizou o evento, chegou na casa dela, tinha uma macumba na porta da casa dela. O senhor vai lá para desfazer a macumba? Falei, vamos lá, botei a roupa de novo, aquele negócio todo. E eu aqui na minha mente pensando, por que ele não desfez? Eu já estava de pijama já, gente. A Bíblia fala em Cantares, não desperteis o meu amado. Está na Bíblia. Salmo 127, Deus dá aos teus amados enquanto dorme. Está na Bíblia, irmãos. Aí fui lá, cheguei lá, tinha uma garrafa de alguma coisa,
sei lá se era um vinho, se era uma cachaça, não sei, tipo uma champanhe assim, 2 taças, aí velas e uma amarração lá e tal. Eu cheguei e falei: você quer que eu desfaça? Vou desfazer. Então eu repreendi em nome de Jesus. E quando eu repreendi em nome de Jesus, nas regiões espirituais, aquilo ali, pum, não é mais macumba. Aquilo ali agora só é garrafa, copo. Você entendeu? Você não pode fazer na macumba, chegar lá e dar um bicão nela, sem primeiro desligar ela no mundo espiritual. Primeiro você desliga no mundo espiritual. Você desligou, acabou. Só é garrafa, copo, farofa, vela, entendeu? Aí desfiz, aí eu peguei, comecei a jogar fora o líquido e tal. Aí as 2 taças eram até bonitas, novinhas, tinha até etiqueta de preço embaixo. Daí eu peguei as 2 taças e falei para a irmã: a senhora vai querer ficar com as taças? Vai, tá amarrado, misericórdia! Eu falei: irmã, é da senhora, alguém fez para a senhora. É teu. Aí, misericórdia, joga no lixo, joga no lixo, joga no lixo. Não, mas era dela, pastor. Alguém comprou para ela, não foi? Gente, eu já tinha repreendido, já era, é só um copo agora. Ela não quis. Você ia querer? Eu também não ia querer. Ninguém ia querer. Não, ninguém ia querer. Aí eu quebrei lá, tal, joguei fora, enfim. Agora, tem gente que pega, não é questão de desrespeitar, não. Eu não creio nisso, mas eu respeito. Você não tem que respeitar a macumba, não, irmão. Você não tem que respeitar o diabo. Entendeu? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não tem que respeitar. Quem tem que respeitar quem? É o diabo que tem que te respeitar. Você tem que respeitar. Eu não mexo em macumba porque eu respeito. Respeito nada. Você tem que cancelar. Eu cancelo em nome de Jesus. Eu anulo todo o pagamento. Eu desfaço o pacto e quebro todo o laço agora. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Agora só é copo, garrafa, pode botar a mão, virar. Uma vez numa cidade que eu estava pregando, tinha uma macumba lá, tinha um radinho de pilha. Eu queria saber que demônio é esse que queria ouvir o jogo. Eu aposto que era um demônio corintiano. Eu tenho quase certeza. Tem algum corintiano aqui? Tem corintiano aqui? Depois na hora da oração você vem para frente, faz favor, que eu vou orar com vocês. Vai manifestar alguma coisa aqui hoje, pastor, estou sentindo. Esse espírito de Parque São Jorge aí. Eu sou flamenguista, não posso falar muita coisa também. Mas enfim. Mas tinha um radinho de pilha. Vai saber que o demônio queria aquele radinho de pilha. Mas desfiz a macumba. Falei: irmão, sobrou um radinho de pilha. Você quer? Irmão, me dá aqui o radinho de pilha. Levou o radinho de pilha embora. Vai fazer o quê? Entendeu? Eu não levaria, de verdade. Mas ele levou, mas não estava mais amaldiçoado. Agora tem coisa que você não deve brincar. Não é respeito, é cuidado. Tem gente que não tem preparo espiritual e sai botando a mão em gente na igreja, entendeu? Manifesta alguém demoniado, vai lá ajudar, mas cuidado, porque o demônio, da mesma forma que ele pulou na casa de Elínfas, o mágico, e pegou todos os irmãos dele, arrebentou todo mundo. Ele pulou de um em outro, de outro em outro, em outro. Às vezes você está na igreja e tem o pastor está preparado orando. Aí você vai lá de sabichão, porque o pastor está junto, porque se tivesse sozinho você não ia. Você só vai porque o pastor está lá. Isso é bem verdade, vamos ser sinceros. Porque quando você está na tua casa e o vizinho fica endemoniado, a primeira coisa que você faz é ligar para o pastor. Sozinho você não vai. Aí fica lá: demônio, agora você vai ver, meu pastor está aqui. Você vai ver, demônio. Cuidado, porque se a tua vida está em pecado, o demônio sai dele e pega você. E você pode até nem manifestar na hora, mas você vai começar a ter problemas a partir dali, porque o demônio vai ter uma legalidade na sua vida. Muito cuidado. Não é respeito, é ter cuidado para não brincar com coisa séria. Agora, tua vida está no altar, meu irmão. Você está, pastor, eu peco. Todo mundo peca, mas você é escravo de um pecado? Não, escravo não. Peca, pede perdão? Peço. Libertação não é cargo, não é chamado que determina a autoridade no nome de Jesus. A autoridade não vem de uma igreja, ela vem do trono. Ela vem pelo nome de Jesus. Aquele dia o pastor devia ter orado, ou melhor, a irmã deveria ter orado, o filho da irmã de 12 anos de idade deveria ter orado, porque a autoridade no nome de Jesus para uma criança de 12 anos é a mesma para um pastor que trabalha com libertação. É o mesmo Jesus, é o mesmo nome, é a mesma autoridade, é o mesmo Deus. Todas as coisas são por Ele e para Ele, e sem Ele nada teria sido feito. Não tem o cara que tem mais unção, outro tem menos unção, o cara que tem mais chamado, outro tem menos chamado. Não tem, tem quem foi e fez e quem não fez. Entendeu? Tem quem vai, tem quem não vai. Tem quem ora, tem quem não ora. Se você começar a orar, você vai ser o cara que foi. E o outro não foi, ele não orou. Quantos entenderam? É isso aí, irmãos. Eu quero encorajá-los a fazer a obra de Deus, tá bom? Não fazer a obra de Deus, fazer a obra de libertação. Vamos lá. Entenderam do cigarro? Agora eu vou mostrar umas fotos interessantes. E aí nós vamos terminar, porque eu já estou bem cansado. Deixa eu ver que horas são. São 9h56. Eu tenho 4 minutos para as 10 horas da noite.
4 minutos. Aí eu vou mostrar uma foto. Se vocês acharem que é legal, eu mostro a segunda. Isso aí eu pergunto para vocês, querem ver a próxima? Aí vocês vamos fazer assim, pode ser? O pastor está cansado já, né, pastora? 3 cultos hoje. Pastor também trabalhou o dia inteiro. Vamos lá. Isso aqui, irmãos, é a consagração de um casamento no satanismo. Na tradição, minha família veio da tradição. Eu casei crente, tá bom, irmãos? Não passei por isso. Já vou explicar o porquê que eu sou tão feliz de ter casado crente. Aqui é um satanista, tá? De 8º grau. São 9 graus do satanismo. Do primeiro é o grau de iniciação, do segundo ao sexto são os graus sapienciais de ensino. E o 7º, 8º e 9º são graus de poder. Eu cheguei no 7º grau, e aí fiquei 2 anos e me converti. O meu avô, minha avó, todos eles eram 9º grau na nossa família. E esse aqui é um sacerdote de 8º grau. Vocês percebem que não dá para descobrir se o cara é satanista. Ele está com uma calça normal, uma camisa, uma gravata. Parece até um obreiro, né, de uma igreja. Não, mas é verdade. Vocês entendem que é invisível isso. Você não pode julgar pela aparência. Não tem como julgar. Não é? A moça já dá para ter uma ideia, porque está com um vestidão vermelho. Você já fala, né, parece que vermelho é do diabo. A gente esquece que o sangue de Jesus é vermelho, né, irmãos? A gente sempre fala, né? Tudo que é vermelho é do diabo, mas o sangue de Jesus é vermelho, irmãos. Aí ela é uma sacerdotisa de um rito egípcio. O satanismo tem algumas vertentes. Tem satanismo francês, de Marsella, tem o egípcio. Eu sei por causa de alguns sinais. Por causa da cruz lançada na mão dela, esse objeto aqui. Por causa do gato, tá? O gato é considerado uma divindade no Egito. Alexandre o Grande só conseguiu dominar o Egito porque ele amarrou gatos nos escudos dos seus guerreiros. E quando eles avançaram contra o Egito, os guerreiros egípcios não tinham coragem de jogar flechas ou lanças, com medo de acertar um gato e matar um deus, e contrair sobre si uma maldição. Então ele conseguiu invadir o Egito com essa estratégia. Se ele quisesse invadir a Índia, ele teria que amarrar umas vacas no escudo. Seria mais difícil, mas talvez ele conseguisse. Ele não pensou nisso na época, mas eu já pensei. Então, aqui... Não, mas é verdade, né? Não tem a mesma estratégia. Aqui tem duas coisas. Olha como que o inferno copia as coisas de Deus. Tem o pão e o vinho, que também simboliza no satanismo o corpo e o sangue. Os rituais são assinados com pão e vinho e sangue. Nesse cálice tem algumas coisas que são terríveis. Tem o vinho, que está aqui, o sangue da menstruação dela e o sêmen dele estão aqui dentro. Eles consagram a esse demônio e bebem, cada um bebe metade desse cálice. É nojento, como se fosse por isso que eu casei na igreja, que eu sou bem feliz com isso. Não passei por isso. E é um tipo de consagração de casamento dentro do satanismo. Alguém me perguntou para que serve o pão naquela hora. Eu acho que depois do cara tomar essa gororoba, ele come um pedacinho de pão para conseguir descer, porque senão não desce. Essa foto aqui é como se fosse o batismo. Isso é chamado de rito de passagem. Toda religião tem um rito de passagem. O batismo para nós é um rito de passagem. Você morre para o mundo e nasce para Deus. O rito de passagem no satanismo é assim. Isso é numa irmandade. A sacerdotisa está censurado porque ela está seminua, ele também. A sacerdotisa coloca uma máscara de borracha em forma de caveira, tipo uma fantasia, e ele de porco. Por quê? Porque alguns aspectos que nós temos como cristãos são vistos como fraqueza no satanismo. Humildade, reverência, se ajoelhar, baixar a cabeça, deixar passar quieto, né? Engolir uns sapos de vez em quando. Isso é visto como fraqueza. A Bíblia satânica, escrita por Anton LaVey, que se eu tiver tempo para falar, deu 10 horas. Posso falar mais isso? Se eu tiver tempo para falar, eu vou mostrar sobre a Bíblia satânica, que é o livro hoje de regra e fé do satanismo moderno, hoje é essa Bíblia. Fala sobre as leis satânicas, os mandamentos satânicos. O primeiro deles é: viva em paz com seus vizinhos, mas se eles lhe importunar, mate-o. Então, quer dizer, fraqueza, humildade, entendeu? Suportar algumas situações, para eles são fraqueza. E eles entendem que o cristão que abdica do cristianismo e resolve entrar numa seita de satanismo, ele é um porco, porque ele é um animal irracional, ele vive sempre prostrado, se humilhando, pedindo as coisas de joelho para Deus. Então o rito de passagem é esse. Em algumas invocações e tudo mais, é todo um processo. Ela passa simbolicamente essa espada sobre a cabeça dele, não corta, é só um simbolismo. Ele tira a máscara de porco e fica de pé, e agora ele se autoproclama um homem de verdade. Ele quer dizer que enquanto ele servia a Deus, ele era um porco, e agora ele passa a ser um homem, enfim, você vê. E o porco é um animal imundo para os judeus, né? Essa outra imagem aqui é muito forte, tomara que dê para todo mundo ver.
Essa imagem aqui nós estávamos falando sobre Diana, sobre rituais da lua e tudo mais, que eu vou falar amanhã para vocês sobre o bolo de aniversário. Vocês não podem faltar, tá? Já acabou as aulas, acabou a faculdade, todo mundo passou, está todo mundo feliz, já estão com o 13º no bolso, está todo mundo feliz. Venham amanhã. Aqui são 4 feiticeiras que estão nessa foto. Vocês vão conseguir ver bem claramente essa e essa. Aonde está a terceira feiticeira? Vamos ver quem consegue achar. Aonde? Já tem gente que está... Hã? Não entendi. Deitada aqui? Não é deitada. Vamos ver quem achou. Aonde? Hã? Não, irmãos, ela está tirando a foto. Se ela soubesse tirar selfie, ia estar a carona dela em primeiro plano assim. E as 3. Isso aqui é só para acordar vocês, tá? Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui eu falo sobre... Que ali eu falo sobre ritual do fogo. Quando Deuteronômio 18, 9, 10. Quando entrares na terra que Deus te deu, não faça como a cultura dos povos. Não haja entre vós quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo. Vou espirrar. Vocês me perdoam? Dizem que preletores, pregadores, palestrantes educados não espirram. Irmão, eu não consigo ser educado. Nossa, sério mesmo. Mas essa parte do fogo eu vou pular para a gente adiantar. São 10 e 3. Eu quero falar sobre aquilo ali, sobre rituais, sobre consagrações, maldições dentro de casa. E eu quero contar uma coisa que aconteceu em São Luís do Maranhão. Quem me dá 2 minutos para ouvir isso? Levanta a mão, quem me dá 2 minutos? Vamos contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 32, 30. Vai dar. Deu mais de 1 hora já. Aqui tem 6 pessoas nessa foto. 1, 2, 3, 4, 5. Cadê a 6ª pessoa? Quem consegue ver a 6ª pessoa? O pessoal de Foz do Iguaçu, ele tem um nível de entendimento muito mais alto que qualquer cidade do Brasil. Vocês são muito rápidos, parabéns. É verdade, a 6ª pessoa tirou a foto. Aqui é um ritual de consagração, irmãos. E eu falo sobre isso aqui, ó. Uma das piores coisas inventadas no mundo se chama vela. É terrível, eu sei, é legal, jantar à luz de vela é bonitinho, velinha aromática, mas é um terror. Eu quero que vocês entendam uma coisa: nem tudo que é bonito é de Deus, e nem tudo que é feio é do diabo. O que eu entendo, eu já vou responder a senhora. O que eu entendo como alinhamento é o seguinte: o meu padrão de seleção, o nosso, é bom e ruim, não é? Hoje os irmãos foram ali, os irmãos do Paraguai foram comer a melhor coxinha de Foz do Iguaçu. Era boa mesmo? A melhor. Eu já tinha comido antes, mas amanhã, se puder, a gente pode voltar lá. Francine, não me dê nada para comer durante a tarde, por favor. Mas eles comeram porque é boa. Se alguém falasse que aquela ali é a pior coxinha de Foz do Iguaçu, eles não teriam ido, porque o nosso padrão de escolha, nosso padrão de seleção é agradável ou desagradável, bom ou ruim, entendem? Mas o padrão de Deus é certo e errado. E muitas das vezes, na maioria delas, o certo de Deus é desagradável para a gente, e o errado de Deus é bom para a gente. Pecar é a melhor coisa que existe, irmãos. Quem disse que pecar é ruim? Você acha que pecado é uma bola de espinho que você tem que engolir e vai te rasgando por dentro? A Bíblia fala que o pecado é doce na boca como mel, ele é amargo no estômago, só que ninguém sente gosto no estômago, por isso que você não percebe o quão amargo ele é. Por isso que o marido é adúltero e pensa que está arrasando, porque ele está só sentindo mel, mas o amargo ele não consegue sentir gosto. Ninguém tem papilas gustativas no estômago. Então o pecado é agradável, é gostoso, mas no padrão de Deus é errado. E para alinhar com Deus, o nosso ruim, desagradável, tem que ser o errado para Deus, e o nosso bom e agradável tem que ser o certo de Deus. Isso é alinhamento. Não podemos ter uma vida cruzada, temos que ter uma vida alinhada com Deus. Então, tem coisas que para mim são terríveis. Por exemplo, dobrar o joelho e orar é terrível. Eu tenho um DVD ali atrás chamado A Oração de Jabez. Muitos falam Jabes porque é o jeito brasileirado de falar esse nome. No hebraico é Jabez, tá bom? A situação é diferente. E eu falo sobre orar de joelho. Eu ensino a pessoa que não gosta de orar a ter uma oração de 5, 10 minutos e ter comunhão com Deus. Muito mais do que se ficasse 10 horas orando. Eu ensino aquele DVD. É um DVD para quem não gosta de orar. Porque eu tive que aprender isso. Porque você tem carne na sola dos pés para você andar de pé. Tem as porpinhas, né? Não sei se falar bumbum é pecado. Pastor, qual o nome que eu uso? Nádegas. As nádegas tem carninha para você poder sentar.
O couro das costas é 4 vezes mais grosso que o couro do peito para você poder deitar. Mas o joelho, meu irmão, é couro fino e osso. Não foi feito para ajoelhar. Por isso que quando nós nos ajoelhamos, nós estamos fazendo um sacro officium, chamado no português de sacrifício. Um trabalho santo, consagrado para Deus. E é difícil, e o nosso cérebro vai dizer: se levanta, está machucando, sai daí. Começa a botar um monte de coisas para você pensar, entendeu? Para você pagar conta, começa a te fazer fugir daquela posição, porque é uma resposta orgânica. O nosso cérebro quer tirar você daquela posição que está machucando o seu corpo físico. É ruim, desagradável, mas é o certo para Deus. Então nós temos que entender o que é certo para Deus e o que é errado para Deus. E muitas das vezes o certo de Deus é desagradável para a gente. E aí, velas foram criadas não para iluminação, mas para abertura de portais. No mundo espiritual, os 4 príncipes do inferno são representados por poderes, né? Fogo, água, terra e ar. E o 5º elemento é chamado éter. Não é o éter que se usa em hospital, é um éter escrito de forma diferente, E-T-H-E. Esse éter, ele é o elemento espiritual, é o que une o mundo físico ao mundo espiritual, chamado por algumas culturas pagãs de prana. Os budistas, quando jejuam e quando meditam, eles liberam do seu corpo prana. Os satanistas, quando vão nos mercados, eles encostam nos produtos e eles colocam prana nos produtos. É invisível aos teus olhos, mas você compra uma lata de ervilha, abre em casa e come sem orar, você está comendo uma comida amaldiçoada, pranada. E a vela, ela é o simbolismo disso tudo. Ela é formada pelo fogo, pela água, pela terra, pelo ar. Seria, o pavio é sólido, a cera líquida é a água, o ar é o que dá combustão, o fogo é a chama, e a união desses 4 elementos gera a prana. Então quando a pessoa acende uma vela em casa, ela libera prana naquele ambiente, e isso abre um portal. E um portal é mais ou menos como você viajar para final de semana para casa do seu parente e esquecer a porta da sua casa aberta mesmo, escancarada. Pode dar sorte, será que eu posso chamar de sorte isso, de passar um monte de gente naquele lugar, naquela rua, ver a casa aberta e não entrar e não roubar nada. Mas pode dar o azar de vir alguém entrar e te roubar tudo. Então é isso que um portal aberto na sua casa proporciona. Uma abertura espiritual pode dar uma sorte, entre aspas, de não entrar nenhum demônio ali, mas pode dar um azar de entrar um demônio e causar muitos problemas dentro da sua família. Aí a irmã perguntou: mas e quando acaba a luz? Deus já inventou uma coisa tremenda, foi Deus que inventou, viu, minha irmã? Chamado lojinha de R$1,99, que dá para comprar lanterninha de LED mais barato que um maço de vela. Não é? Vela não foi feita para iluminação. A prova disso é que se acabar a luz nesse lugar e nós acendermos uma só vela, não vai iluminar nada. Teria que acender várias velas. Quando acaba a luz em casa, as pessoas saem acendendo velas na casa toda, e isso vai demarcando território na casa toda. Se você que era da magia, lembra disso. Toda ação no mundo espiritual precisa ter uma vela para abrir o portal. Toda macumba tem que ter uma vela. Se você vai numa cartomante, ela manda você acender um maço de vela no cruzeiro do cemitério. Toda ação espiritual tem que ter uma vela acesa. Por quê? Acabou a luz? Não, porque a vela abre o portal. Sem vela não há portal aberto. No jantar à luz de velas, portal aberto. E aí por diante, é terrível. Eu poderia falar horas sobre isso, porque é uma matéria extensa, mas nós estamos sem muito tempo. Então, só para a gente encerrar, nessa família aqui, nessa família não, um caso parecido com essa, vocês percebem que não dá para saber se tem satanista numa casa normal? Então, para a gente ficar bem, só para eu contar essa história, porque é importante vocês entenderem. Eu estava em São Luís do Maranhão pregando, era um evento no ginásio, e aí, juro que eu vou durar 5 minutinhos só, daí a gente vai orar. E nesse ginásio, era um congresso muito grande, então os organizadores colocaram uma cerquinha entre o palanque que eles montaram e o povo, e orientaram a gente a não descer e ministrar no povo, porque era muita gente. Então eles falaram: olha, preguem, orem do palco, do palanque, e desçam por trás, e vão para a van e voltem para o hotel, porque senão é muita gente. E eu preguei 2 noites, e ia dar o curso durante o dia inteiro num colégio. Só que a hora que eu estava descendo, uma família estava ali, bem na borda, e falava: pastor, vem orar. E eu, caramba, eu sou pastor de ovelhas, irmãos, eu tenho um rebanho. Eu desci ali, e era uma menininha de 6 anos de idade. O pai estava segurando ela no colo, e a mãe falou: o senhor pode orar pela minha filha? Eu falei: posso. O que ela tem? Ela disse: minha filha está endemoniada. Uma criança de 6 anos de idade. A princípio você pensa, uma criança de 6 anos de idade com demônio, é um negócio estranho, até inacreditável. Quando eu fui orar pela menina, que eu botei a mão na cabeça dela, irmãos, manifestou um demônio tão forte, o rosto dela se desfigurou,
O pai teve que dar uma gravata na menina de 6 anos e agarrar ela pela barriga, e a mãe segurar pelas pernas, senão a menina ia me avançar. A força daquela criança. Imaginem comigo a tristeza de você ver um pai dar uma gravata na própria filha, para ela não avançar e não morder alguém. E eu comecei a orar, e o demônio não cessava. E nós ensinamos, eu tenho uma escola de libertadores, chamado CETIB, Centro de Treinamento Internacional para a Batalha Espiritual, acontece todos os anos, em vários estados do Brasil. Lá em Barracão tem também, esse ano teve em novembro, ano que vem tem outubro e novembro, onde ministros de libertação do mundo todo se reúnem para estudar. E eu ensino técnicas de anular força de demônios, de conter legiões, é muito técnico, é para pastores mesmo, vem do Brasil e do mundo. E eu tenho técnica para isso, e nada funcionou. Aí eu falei para o pai e para a mãe, eu preciso orar um pouquinho, vocês me dão licença. E eu corri num cantinho, dobrei meu joelho e falei: Senhor, em nome de Jesus, eu não estou em pecado, eu tenho autoridade, eu estou debaixo da graça, por que é que esse demônio não sai? O Senhor me deu uma visão. Eu não sou um homem de muitas visões, irmãos, mas todas as que eu tive foram batata. A visão era, a menina estava numa pedra grande, nua, ela foi abusada sexualmente, foi ritualizada, coisas terríveis, e tinham vários sacerdotes ali, e ela foi entregue no ritual de magia negra. Eu voltei nessa visão, desse insight que Deus me deu, e falei para o pai e para a mãe, falei: olha, Deus me mostrou essa menina sendo entregue no ritual de magia negra, nós temos que romper isso e quebrar isso. É impossível, pastor, nós somos crentes de nascença, nós somos filhos de crentes, meus avós eram pastores, é impossível, nunca mexemos, nem filme de terror nós assistimos, nada, não temos contato com ninguém, nada, é impossível. Aí eu pensei: meu Deus, e agora? Dobrei meu joelho e orei de novo. E Deus me mostrou um homem alto, uma senhora loira, muito bonita, e uma menininha loirinha de cabelo encaracolado, de mão dada, uma família, e a menina loirinha de mão dada com a garotinha, que estava possessa lá. E eles saíam num corredor, e eu via no elevador o número 8º andar. E a minha visão já mudava lá para baixo na rua, e eu via eles entrando num carro grande, escuro, e saindo. E eu voltei e falei: olha, eu tive uma visão, e eu não sei explicar o que é, então eu vou falar e vocês tentam discernir. E falei, e eles olharam um para o outro e disseram: são os nossos vizinhos. Eu vou explicar o que eles me contaram. Esse casal, com essa criança, foram morar no apartamento, no 8º andar, onde eles moravam, na frente do apartamento deles. E eles começaram a se encontrar no elevador, no horário de ida para o trabalho, ida para a escola e tal. Fizeram amizade, alguns anos isso, 2 ou 3 anos. Evangelizaram esse casal foi para a igreja. A menininha estudava na mesma escola batista que a filhinha deles. Viraram crentes, frequentavam a casa um dos outros, deixavam as portas abertas, a sala de um era a sala de outro. E eles não sabiam que era uma família de satanistas, de angariadores, que eu falo aqui, ó. Eu acho que eu conto a experiência desse livro, ou conto uma outra, não me lembro. De angariadores, grupos de satanistas, de organizações satânicas, responsáveis em sequestrar crianças. E eles, um dia, esse casal de vizinhos foram para o sítio, e falaram para esse casal de crentes: olha, nós vamos para o sítio passar o final de semana, quer deixar sua bebê aí com a gente? Aí vocês ficam aí, vocês precisam também do final de semana, só vocês, nós cuidamos dela para vocês. E os pais acharam uma boa ideia, e deixaram a criança com os vizinhos. Os vizinhos eram satanistas, abusaram da menina, ofereceram a ela demônios, e depois demônios na mente dela causaram uma amnésia, ela não lembrava de nada. Depois desses dias, a menina não queria mais ir para a igreja. Era na época do tchan, não sei se era o tchan, que tinha dança na boquinha da garrafa. Vocês lembram daquela desgraça? A menina fazia dancinha na boquinha da garrafa em casa, sem nunca ter visto isso. Pegava a camisetinha e baixava como se fosse mini sainha, e ficava desfilando na casa. E eles ficaram desesperados. Quando o pastor deles começaram a orar, a menina começou a ficar endemoniada. Aí que foi que eles me procuraram. Nós oramos, repreendemos, quebramos esses vínculos, né? Desmascaramos o diabo, falamos: demônio, nós sabemos agora que foi aquele ritual, naquele dia, naquele lugar, assim, assim, assim. A menina foi liberta. Depois foi direcionada para uma psicóloga cristã da igreja deles, para poder tratar a menina por causa dos traumas, que, pelo amor de Deus, né? A menina foi abusada e tudo mais. E hoje é uma linda garota crente. E eu estava em Salvador agora esse ano. Uma senhora que estava nesse congresso, nesse mesmo dia, junto com essa família, o marido dela era ímpio, comprou o Bruxaria, esse livro, só que a primeira versão, isso faz alguns anos, acabou se convertendo, o marido dela se converteu e tudo mais. Hoje mora em Salvador, o marido dela hoje é pastor. E no dia do lançamento desse novo livro aqui, o marido dela estava no lançamento desse novo livro. O livro que ele aceitou Jesus lendo essa história, acabou se convertendo, depois hoje ele é pastor. Mas essa mesma família hoje ainda serve a Deus, essa menina está liberta. O que eu quero falar?
Quem você confia os seus filhos? Alguém chegou para mim, eu vou falar um negócio para encerrar mesmo, e se alguém se escandalizar comigo, me perdoem já de antemão, mas é uma questão cultural. A gente pedir bênção para os parentes, já viram isso? Bênção, vó. Aí tinha um crente convertido, que a avó dele era uma tremenda uma feiticeira, e ele ia na casa da avó e falava, bênção, vó. E eu falei para ele, meu irmão, que bênção que a tua avó tem para te dar? Mas é cultural. Ah, mas como é que eu vou agir? Você vai mudar agora, você vai chegar para a tua avó e vai dizer, vó, Deus te abençoe minha avó. Você não vai mais pedir a bênção, agora você é o portador da bênção, você vai abençoar. Cuidado com quem você libera seus filhos, cuidado. Ah, mas é uma boa pessoa, mas você não sabe se ele está em Cristo Jesus. Ore a Deus e peça o discernimento espiritual, tá bom? Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho? Só vou adiantar aqui, só para vocês verem rapidinho. Eu ia falar sobre isso aqui, pula, sobre isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o rito de passagem, entrega, 6 anos de idade. Mas eu falo, motor. Por que não funciona mais? Vamos vir mais para trás. Aqui, ó, os rituais do satanismo, ó, não é macumba não, ritual do satanismo, tá vendo? Tem um aqui muito forte. Isso aqui, ó. Isso aqui foi em 1996, não, 91. Já estavam consagrando a bandeira do movimento homossexual em altares do satanismo, para que depois do ano 2000 fosse o foco deles no Brasil. Vejam só quantos anos eles estavam consagrando isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra homossexuais, é contra demônios que querem dominar. Deixa eu adiantar aqui, ó, esse é Anton LaVey, o cara que escreveu a Bíblia Satânica. Enfim, Marcos, aperta a tecla END, sabe a tecla END do notebook? Eu acho que você tem que apertar função END, para ir na última tecla, para ir na última tela, por favor. Vai dar certo, com fé. Função END, deixa eu ver. Oh, esse cara é demais, meu. Irmãos, aqui tem meu site, tá? Quem quiser acessar lá, tem vários vídeos, tem muita coisa legal, tem entrevistas que eu dei em alguns programas de televisão. Eu fui debater contra o maior satanista do Brasil, Bita do Barão, o cara que botou o José Sarney como presidente da República e como presidente do Senado, lá no programa Super Pop, da Luciana Gimenez. Eu fui lá debater com ele, está lá o vídeo. Na Europa, programas de televisão, está tudo no meu site lá. Aqui é o meu Facebook, quem é conectado, tá bom? Vocês podem me procurar, daí vocês têm as dúvidas, vocês mandam e-mail, vai ser bem bacana.